Para o ano de 2018, a temática escolhida foi o amor. Sempre há tempo para amar. E não tem como falar de adoção sem falar de amor. Há 2 anos, no ENAPA de Caxias do Sul, o autor Marco Piangers teve seu primeiro grande contato com a adoção. Ele, pai biológico de 2 meninas, proferiu a palestra de abertura do evento, se dizendo emocionado em conhecer o tamanho do movimento pró-adoção. Logo após, publicou um texto em suas redes sociais, dizendo que os pais que adotam amam demais. Amam muito, porque em adoção não tem essa de acidente, de por acaso. A adoção é querida, é lutada, é brigada. E ele tem razão. E para falar um pouco sobre esse amor e a força que ele tem, convidamos o Williams e seus pais, Viviane e Cláudio. Boa noite a todos, meu nome é Viviane, eu sou casada com o Cláudio e juntos nós temos 3 filhos. O Lucas, de 28 anos, o Davi, de 15 e o Williams, que chegou há 2 anos, que ele nasceu para nós aos 18 anos. Nós vamos passar aqui o vídeo que foi a bênção da minha vida, onde eu vi o meu filho pela primeira vez. Aí primeiro foi minha mãe, depois meu pai e minha avó. Aí hoje só não tô sozinho porque eu tenho Deus e Lesponto da Vida que tá me acolhendo hoje. Antes eu tinha esse sonho de ter uma família, assim, um pai e uma mãe, assim, que cuidasse de mim com todo o coração, que ele tomasse, assim, que fosse o filho dele mesmo, entendeu? Se Deus quiser, eu vou ter uma família que me dê amor, que me dê carinho. Uma mãe, um pai legal, que não seja igual a minha mãe e meu pai, que me abandonou, que me dê muito carinho, muito amor. Eu acho que a maior dificuldade que as famílias têm de aceitar ou de se envolver na adoção de uma criança maior, se eu pudesse buscar uma palavra, é preconceito. No Brasil, existem 33 mil pessoas dispostas a adotar e apenas 6 mil crianças disponíveis. Isso mesmo, existem mais pais procurando filhos do que ao contrário. Então, por que essas crianças ainda não têm uma família? O mais importante de tudo é que os pais possam estar preparados. E aí hoje a gente acha, né, que a gente está preparado para crianças até 3 anos. O nosso perfil é uma criança de 0 a 3 anos. Nós aceitamos irmãos. Nós não fizemos definição nem de sexo, nem de etnia. É razoavelmente amplo, mas temos poucas crianças dentro dessa faixa etária. O problema é que 94% dos pais desejam filhos ou filhas menores de 7 anos. E 8 em cada 10 crianças disponíveis para adoção já passaram dessa idade. É por isso que a maioria delas acaba vivendo em abrigos até alcançarem a maioridade. A sociedade, muitas vezes, ela não está nem sabendo que tem essas crianças nas casas de acolhida. Mas conforme os anos vão passando, elas vão tomando a consciência que alguns foram embora e ela ficou. Eu vou ser adotada ou um dia eu não vou poder mais ficar aqui na casa e eu vou para onde? Se eu ser adotado, eu acho que eu vou gostar, né? Porque faz tempo que eu tô no abrigo. Assim, eu fico com um negócio ruim dentro de mim porque eu vejo as pessoas com a sua família, com seu pai, com sua mãe. E eu nunca tive esse carinho de mãe e de pai desde pequeno, né? Os pais estão buscando uma criança idealizada, mas esquecem que filhos perfeitos não existem, nem biológicos e nem adotivos. Tinha um rapaz que queria adotar e ele disse que queria uma criança branca. Ele idealizou que queria uma criança branca. Aí na audiência eu olhei pra ele, se ele tivesse um filho natural, não seria branco, porque ele não era branco. Tipo assim, já que eu vou escolher, então eu quero assim.
Porque a criança já nasceu, já existe, eu não gostei dessa, eu gostei daquela. Esse processo de escolha é proibido pela lei. Quando a criança nasce na maternidade, você olha para a criança e esquece tudo que você idealizou. E aceita a criança do jeito que ela vem. E é uma grande surpresa. São questões culturais como essas que a sociedade precisa repensar e discutir. Quando a família traz consigo o desejo de viver todas as fases, de trocar fralda, de ver o bebê engatinhar, a gente trabalha muito pouco dentro desse desejo, porque isso é um valor que ela atribui a ser mãe e ele atribui a ser pai. Mas a maioria das pessoas quer ter um filho. E aí eu pergunto, uma criança de 2 anos, ela não consegue ser filho? E de 5? E de 7? Então, a partir do momento que algumas famílias já têm contato com outras crianças numa faixa etária maior, elas conseguem perceber que dão conta de adotar uma criança de 7, 8, 9 anos, 10 anos. É ter esse grande desafio de desconstruir essa ideia, né, de que adotar crianças já de uma certa idade dá trabalho demais, é uma coisa impossível de mudar, etc. Tal. Não é assim. Todas aquelas questões que envolvem qualquer relação de pais e filhos não tem nada de diferente. Você já recebe de presente uma pessoa já com uma história. Dentro dessa história tem a história de sofrimento, mas tem uma outra história, que é a história da coragem, a história da força, da sobrevivência, do desejo de dar certo. Você é um filme maravilhoso. Isso é uma chance que a gente tem. É uma chance. Porque já perder uma família, vai perder outra. Não pode. Será que o futebol pode fazer a sociedade olhar de um jeito novo para esses pequenos? Gostos em comum aproximam pessoas. As crianças, elas têm gostos próprios. E o futebol é algo muito marcante para elas, é uma paixão nacional e para elas também é uma paixão. Eu lembrei também de um casal que adotou. Ele adotou 3 irmãos de uma vez. E ele disse que como era que ele ia se aproximar daquelas crianças? Quando ele chegasse na casa de acolhido, o que era que ele ia fazer? Ele disse, eu vou levar uma bola de futebol. Chegou, levou a bola de futebol. Aí lá nessa casa de acolhida tem um campinho. E ele chamou as crianças para jogar bola. Ali, naquele jogo de futebol, ele percebeu que aquelas crianças seriam filhas dele para sempre. Essa é uma forma de aproximação com a sociedade, com as pessoas e, obviamente, com a família. E que a gente possa usar o futebol como instrumento de paz e de amor, né, para dar alegria e dar cidadania a essas crianças sem lar. Crianças acima de 7 anos também podem levar amor e alegria para uma família? Uma criança adotada a partir de 7 anos, ela tem um pensamento mais maduro. Ela carrega um sofrimento que a faz refletir, que a faz pensar de que este pai é um presente para mim. E após, né, o casamento e a impossibilidade, né, da gestação biológica, entramos primeiro no projeto Estrela Guia do apadrinhamento afetivo. E ao conhecer, né, os dois, foi amor à primeira vista. Mudou tudo. Minha casa era somente eu. Minha casa era triste, era tranquila, porém triste. Hoje ela é agitada e bastante alegre, bastante feliz. Eu até pensava, como vai ser quando esses meninos chegarem aqui em casa? Já grande, menino com 15 anos. Mas já no abrigo eles já me chamavam de pai. E quando chegou em casa, a impressão que eu tenho é que nunca vivi só. Que a gente sempre estivemos juntos. Não importa se é filho biológico ou adotivo. O que importa é ter o mesmo amor pelos dois. Take 3. Posso falar? Vai, Jéssica. Olhando pra onde? Tá bom aqui pra mim. Tá bom aqui. Rapaz. Mesmo com a minha idade, ainda chega a pessoa pra mim e fala: você não vai conseguir ser adotado, ter uma família.
Porque a tua idade é o teu tamanho, cara. Mas sempre eu digo, minha esperança é a última que morre. Como não me emocionar. Eu vi esse vídeo mais de 1 milhão de vezes, e antes e depois que meu filho nasceu, mas eu não tenho como não me emocionar, porque foi graças a esse vídeo que eu encontrei o meu filho, que eu já amava, que amo e que vou amar eternamente. E vocês me desculpem pela minha emoção, é difícil para mim não chorar. Enquanto a Viviane recupera a emoção, né, vou contar um pouco da nossa história. Desde quando eu conheci a Viviane, há uns 12 anos atrás, logo quando nós começamos a namorar, nós já começamos a falar na adoção. Nós tínhamos um projeto de adotar. E logo depois que nós casamos, né, passou um pouco, depois de uns 2 ou 3 anos de casados, nós descobrimos que existe uma coisa que nós nunca tínhamos ouvido falar, que era grupo de apoio à adoção. E nós ingressamos no grupo de apoio à adoção em Belo Horizonte e começamos a nos prepararmos para ser pais adotivos, pais por adoção. E durante muito tempo nós frequentamos os grupos, fomos voluntários do grupo. Foi muito importante essa participação nossa nos grupos, porque a gente tem que entender que a adoção não é um ato de caridade, é um ato de amor. Então, nós temos que... eu quero ter um filho adotivo que é tão bonito. Não é assim. Você tem que estar disposto a amar o filho do jeito que ele vier. E aí nós nos deparamos com essa realidade, né? Todo mundo querendo um menino pequeno, né? Recém-nascido, e com aquela ideia preconceituosa. Não, tem que pegar menino pequeno que a gente molda ele do nosso jeito. Que jeito é esse? Né? E aí nós começamos a perceber, né? E logo em seguida nós encontramos... a Viviane foi a primeira que viu esse vídeo, né? E depois, quando eu cheguei no trabalho, a Viviane virou para mim assim: Cláudio, nós encontramos nosso filho, né? Aí eu falei assim: vamos lá conhecê-lo então, né? Aí quando nós vimos, e o William nos chamou muita atenção nesse vídeo, porque ele falava uma coisa que eu e a Viviane sempre falávamos, né? A esperança é a última que morre. E de hora para outra nós vimos que tinha do outro lado da adoção, tinha um menino, né, que tem uma história que ele vai contar para vocês, e que estava ansioso também para ter uma família. E nós ansiosos para termos um filho. Aí juntou, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer. E o William já tem 2 anos que está com a gente, um filho maravilhoso que veio trazer a alegria para a nossa casa, né? Como todo filho, eu costumo dizer que ser pai, ser mãe, é a maior dádiva que Deus pode proporcionar a um ser humano. E a maior dor de cabeça também, né? Mas a gente não consegue imaginar ficar sem eles mais.
né? Então, independente de ser filho adotivo, por adoção, ou ser filho biológico, é uma dádiva de Deus. E Deus nos proporcionou a dádiva do Williams. Então está sendo uma experiência maravilhosa, né? Viver com o Williams, conviver com ele. E eu me lembro uma certa vez que um cliente meu viu o programa da Fátima Bernardes, e é engraçado, olha o preconceito da nossa sociedade. Segundo o juiz lá de Recife, nós fomos o primeiro caso no Brasil de adoção de um garoto de 18 anos. Isso era tão inusitado, né? Era tão assim, surpreendente, que nós fomos parar da Fátima Bernardes. Deveria ser uma coisa natural da sociedade, e não, é uma coisa assim, as pessoas olham, não, e esse cliente meu virou para mim e falou assim, não, Cláudio, se eu te admirava, agora eu te admiro mais ainda por você ter tido essa coragem. Olha o preconceito embutido. Aí eu falei assim, mas você tem filhos? Ele virou e falou assim, não, minha esposa está grávida, você também é corajoso, viu? Porque você não sabe o que vai sair dali de dentro, se vai sair, como que vai sair, né? Você não sabe, um dia vai ter 18 anos também, você não tem garantia nenhuma que esse molde vai funcionar, né? Então, aí ele virou para mim assim, Cláudio, você sabe que você tem razão, eu também sou corajoso. Ser pai, ser mãe, é uma atitude de coragem e de muito amor. E foi movido por esse amor que nós entramos, né, fomos buscar o William, né, e a Viviane vai contar um pouco dessa história para nós. Recuperou ele, Viviane? Então, quem já é pai ou mãe aqui por adoção sabe que o processo é diferente da gestação biológica, mas tem muita coisa parecida também. E no meu caso não foi diferente, mesmo meu filho tendo nascido aos 18. Então, ele nasceu grandinho, lindo, mas nós passamos por um processo de muita ansiedade, de muita espera. Eu sempre tive vontade de adotar um adolescente. O meu marido queria uma criança um pouco menor, de uns 10, 12 anos. Mas quando a gente viu o vídeo através do grupo de apoio de adoção, a gente não teve dúvidas. E logo quando eu vi o vídeo, eu já procurei o grupo de Belo Horizonte, procurei o grupo de Recife. Para minha surpresa, eu não tive assim o apoio que eu esperava, porque era uma adoção atípica, né? Mas eu não desisti. Muitas pessoas me desestimularam, mas eu não desisti. E eu liguei na vara da infância de Recife. Quando a assistente social conversou comigo, atendeu o telefone, eu falei com ela, eu sou Viviane, de Belo Horizonte, e eu quero saber como que eu faço para buscar o meu filho. E ela, muito atenciosa, hoje somos amigas, e ela, como assim? Eu falei, o meu filho está no vídeo, e eu quero buscar ele o mais rápido possível, que é o que eu preciso fazer. E ela falou assim, qual criança que é? Eu falei, bom, já não é uma criança, já é um adolescente, é o Williams, e ela ficou super feliz, me acolheu muito bem. E a partir daí começou, né, o processo, e mandamos toda a documentação. E demorou, assim, para mim foi anos, né? Porque a ansiedade muito grande, eu ligava todo dia, tinha dia que eu ligava 2 vezes. E aí foi passando o tempo, eu perguntava para ela se o meu filho já sabia da gente, e não sabia, o tempo foram passando meses, né? Porque o processo é demorado. Até que um dia eu liguei e ela me falou, a audiência do seu filho é hoje. E ele até então não estava sabendo, ele ficou sabendo um dia antes, né, da audiência. E a gente tinha pouquíssima informação dele, não podia falar muita coisa. E esse dia foi o dia... Eu tive 2 partos, né? Foi esse dia, que era para saber se ele
iria nos adotar também, né, porque nessa idade ele já é ouvido pelo juiz, e no dia do primeiro encontro. Então, nesse dia, a audiência estava marcada para 13h e ela me falou que assim que terminasse a audiência, ela me ligaria para me dar o resultado, se ele queria vir para Belo Horizonte, para Minas. Seria uma mudança muito radical para ele, vir de Recife, né, para cá. E aí eu já comecei com as dores do parto, né? Passei mal, não conseguia me alimentar. E já liguei para o Cláudio, veio do trabalho já. E nós passamos um dia bem difícil, né, Cláudio? E a audiência estava marcada para 13h e deu 2 horas nada, 3 horas nada, 4 horas nada, 5 horas nada. A Viviane, pensei que ela ia morrer, né? Aí nós resolvemos ir lá no Shopping Oiapoque para comprar a camisa do Esporte Clube, né? Porque a assistente social tinha falado que depois que o juiz autorizasse, nós íamos poder conversar com ele através da Skype. Então nós queríamos aparecer com a camisa do esporte, né? E aí nós chegamos lá no Shopping Oiapoque, no estacionamento, não pegava, não tinha sinal. A Viviane ficou desesperada, falei, meu Deus, essa mulher vai morrer aqui, né? Aí, com muito custo, nós compramos a camisa, custamos achar, né? Voltamos, deu 6 horas. Deu 7 horas, aí a Viviane já entrou em desespero. Eu não quis, ela não está querendo me falar. Calma, Viviane, esses três de juiz demora mesmo, né? E aí, eu, Viviane, olha como é que são as coisas, né? Como é que a gente não entende nada do processo de adoção e o processo de vinculação afetiva. Às vezes a gente acha que é muito racional, né? E eu e a Viviane ficamos, durante um bom tempo, nós ficamos conversando. Será que vai demorar muito chamar a gente de pai, de mãe? Né? Porque já é adolescente, aí eu falava com a Viviane, nós não vamos forçar não, deixa acontecer naturalmente. Aí eu falei assim, deve demorar uns 6 meses, 1 ano, para começar a chamar a gente de pai e mãe, né? Gente, quando o telefone tocou, que a Viviane atendeu o telefone, que era a assistente social da vara, e falando que o juiz tinha autorizado, que o Williams tinha aceitado ser o nosso filho. Na verdade, antes dele conhecer a gente, ele adotou a gente como pais. E aí, quando o juiz põe a Viviane no telefone, põe o Williams para conversar com a Viviane pela primeira vez, a frase do Williams: e aí, mãe, que dia que vocês vão vir me buscar? Morri. Gente, eu não consegui responder nada. Bambiou as pernas que eu tive que segurar ela, senão ela ia desmaiar. Ela estava tendo parto. O Cláudio me segurou, eu tive que sentar na cadeira e o filho do lado de lá na linha. Mãe, que dia que você vai vir me buscar? E eu fiquei assim parada, não saía, a voz não saía. O Cláudio pegou o telefone, conversou com ele, chamou ele de pai também. E aí eu fui me refazendo até que eu consegui conversar com ele, né? E já falei com ele que assim que o juiz autorizasse que a gente iria, né? No primeiro dia que ele falasse que podia ir, a gente já iria. Vai chorar, E ele só rindo, não chorava não, só dando risada. E depois que a gente conversou no telefone, ele foi, né, voltou para o abrigo e do abrigo a gente conversou pela Skype e foi a primeira vez que, depois do vídeo, né, foi a primeira vez que eu vi ele, pude conversar olhando para ele, né, mesmo sendo através do vídeo. Foi muito emocionante também. Fiquei sem palavras no início, também custei a dar conta de falar. E a gente conversou bastante durante 10 dias, por telefone, pela Skype e pelo WhatsApp. E aí, ele, como o Cláudio falou, já tinha nos adotado, né, como pais. E a gente também já tinha adotado ele. Por telefone mesmo, eu já estava controlando. Já estava dando os meus puxões de orelha. E querendo saber tudo, onde que estava indo, que horas que estava chegando. E ele, assim, com um pouco de dificuldade, né, em relação a isso. Até hoje ele tem um pouquinho, porque é acostumado
a viver sozinho durante muitos anos. Ele vai contar aqui um pouquinho da história dele. E depois ficou anos também no abrigo. Então, assim, não tinha uma pessoa que se preocupasse, que orientasse, que desse amor e carinho para ele. E eu fiz questão de, mesmo por telefone, já demonstrar esse amor que eu já sentia por ele há muito tempo. Então, foi maravilhoso. Quando o juiz autorizou a gente a ir buscá-lo, eu falo que foi uma luta, porque aconteceram muitas coisas. Vou deixar. Quando o juiz autorizou, né, nós tínhamos que sair de Belo Horizonte para ir para Recife. E é interessante que quando tem o amor, a gente não olha o obstáculo. Né? Então a gente vê muitos casais assim, não, deixa eu me estabilizar primeiro, formar na faculdade, ter condições para manter o filho, para não deixar faltar nada. Enquanto você tiver isso, você vai chegar nos 40, 50 anos e não vai ter filho, porque sempre vai ter um obstáculo para você não ter um filho. E nós estávamos com muitas dificuldades na época, mas nós fomos assim mesmo, fomos para o aeroporto de Confins, com as passagens já compradas. Quando nós chegamos lá, chegamos na hora certa, e na hora da certa para colocar despachar as bagagens. Aí a Viviane queria se aparecer bonita pro filho, né? Resolveu passar no banheiro. E viu o que aconteceu? Perdemos o avião por causa de um batom. Aí quase que a Viviane morre no aeroporto de Confins, né? E eu também, né? E aí nós fomos tentar comprar outra passagem. Com muito custo nós conseguimos uma passagem para Recife de novo. E aí na hora que foi pagar, cadê o cartão de crédito? Viviane tinha esquecido tudo para trás. Eu comprei uma bolsa nova e aí esqueci de passar as coisas para a bolsa nova. Ficou tudo em casa. O voo era às 9 para chegar lá às 11. E quando eu fui pagar essa taxa, né, para remarcar o voo, simplesmente eu não tinha dinheiro nenhum. Eu entrei em desespero. E o Cláudio, né, como os homens são mais racionais, né, não, vamos voltar para casa. O atendente lá falou que tinha um voo à tarde, às 4 horas. Vamos voltar para casa e a gente vai no voo de 4 horas. Eu falei, daqui eu só saio para Recife. Ninguém me tira daqui. Chama o gerente, chama o dono da Gol, chama qualquer pessoa aí. Daqui eu só saio para Recife. Me manda para qualquer lugar do Brasil aí e de lá eu vou para Recife. Mas como que nós, moço, como se você não tem dinheiro? Eu falei, eu não sei, faz aí uma boleta bancária, faz aí eu peço alguém, meu outro filho, para fazer um depósito. Não, mas não é assim que funciona não, minha filha. Eu falei, não sei, se vira, arruma um jeito. Tem jeito para tudo na vida, né? Meu filho tá me esperando, você não tá entendendo. Ele falou, não tô mesmo não. Eu falei, pois é, mas depois você vai entender, agora eu não vou explicar não. E eu falei, daqui ninguém me tira, eu vou sem mala, eu vou de qualquer maneira. Me manda para outro lugar aí, não sei, vamos dar um jeito. Para minha sorte, né, por Deus, eu andando para lá e para cá, e todo mundo tentando resolver aquela situação, eu coloco a mão no bolso, tinha um cartão do meu pai, que eu recebo a aposentadoria para ele, o cartão do banco dele no meu bolso. Eu falei, pronto, tô indo. Aí eu dei até pulo de alegria, né? Paguei a tal taxa, aí saímos de lá às 11, de Confins, para chegar às 13 horas em Recife. Ligo pro meu filho e aviso que o voo, que a gente ia atrasar, que nós perdemos o voo, contei a história toda, vamos chegar às 13 horas, tá, filho? Tá bom, mamãe. Ele entendeu às 3. Ou seja, nós chegamos em Recife às 13, passou 14, 15, 16, 17, 18, 18h30. Antes disso, né, quando nós descemos do aeroporto, a Viviane de novo, né, resolveu passar no banheiro.
Gente, Só tinha que aparecer bonita pro filho, né? Imagina. Só que em vez dela entrar no banheiro feminino, ela entrou no banheiro masculino, tão surtada que ela tava. E eu tava dentro do banheiro. O que você tá fazendo aqui dentro, Viviane? Né? Eu tava surtada, gente, porque é o filho nascendo, é o parto, seria o meu primeiro abraço no meu filho. Como não me preocupar como que eu ia aparecer? Né? Eu estava tão preocupada que eu ensaiei com o Cláudio, se eu ia do lado direito, se eu ia do lado esquerdo, se a gente ia de mão dada, abraçado, com mala, sem mala, porque eu criei na minha mente uma fantasia de que aquela porta ia abrir do aeroporto, eu ia encontrar, eu ia ver ele, eu ia correr, ele ia correr. Cena de filme. Filme de Hollywood. Tava tudo ensaiado na minha mente. Cláudio, aí nessa hora que abri, que a gente vê o filho, você solta a minha mão, a gente ensaiou, tudo direitinho. Você solta a minha mão, porque eu vou correr, eu quero abraçar ele primeiro, depois você abraça. E ele vai vir também, e aí tudo programado com o pessoal do abrigo, os coordenadores, né, pra filmar, fotografar, aquela coisa toda, né? E aí, assim foi, eu tava surtada mesmo, passando mal, sentindo enjoo, foi o voo mais demorado da minha vida. Nós chegamos às 13 horas, entrei no banheiro errado, ensaiamos mais um pouquinho lá naquele hall lá do aeroporto. Não, agora, todo mundo já tinha desembarcado e nós lá ensaiando, né? O faxineiro olhando, aquele pessoal olhando, segurança, e eu, não, vamos ensaiar, porque tem que ser bem bonito, vai estar filmando e vai ser inesquecível e tal. Então, vamos, chegou naquela porta lá, vamos respirar fundo para dar tudo certo. Aí agora, vamos lá, abre a porta. Cadê o filho? O filho não estava lá, gente. Vocês não têm noção do que eu senti. Eu passei muito mal. Eu não acredito. Eu falei, ele desistiu, Cláudio. Só pode, não é possível. E aí, ficamos a tarde toda no aeroporto, sem conseguir contato, nem com o abrigo, nem no celular dele, nem no celular da técnica. Eu só conseguia falar na vara. E a santa da assistente social, que me aguentou durante meses, só falou comigo assim, também não estou conseguindo contato, eu não sei o que aconteceu. E simplesmente não chegava. Ele entendeu que o voo ia chegar às 3 da tarde e mesmo assim chegou às 6h30 lá no aeroporto. E nesse tempo eu fiz amizade com todo mundo do aeroporto, contei a história para todo mundo do aeroporto, as faxineiras, fui no banheiro, passei mal, senti as dores do parto, senti cólica, vomitei, tudo. E o Cláudio morrendo de fome, eu falei, daqui eu não saio, porque se ele chegar aqui e eu estiver lanchando, eu não vou te perdoar nunca mais. Se você quiser ir, você vai, mas eu vou ficar aqui. Mas ele não foi não, ficou lá também, não arredou o pé. E aí nós ficamos lá, passando esse dia todo lá esperando, mas também quando o Cláudio viu ele lá de longe, falou assim, olha lá ele lá. Gente, inexplicável. Desculpa. O coração acelera, a boca seca, é uma sensação assim maravilhosa de ver seu filho nascendo assim pra gente, pra família, pro amor, sabe? É muito lindo, é bonito demais. E você vê o amor aflorando ali, assim, você pegar seu filho, né? Não vou falar no colo porque não tinha como, né? Mas assim, aquele abraço, aquele beijo, olhar olho no olho, chamar de meu filho, a mamãe tá aqui agora, você não tá mais sozinho. Porque ele sofreu muito, né? E aí nós passamos 10 dias lá, 24 horas por dia, grudadinhos. Aconteceram mais muitas coisas, não vai dar tempo de contar. Tudo que vocês puderem imaginar, esses 10 dias aconteceu. A impressão que a gente teve é que acontecia tudo errado pra gente desistir. Sabe? Pra vocês terem ideia, nós pegamos uma chuva em Recife que tinha 30 anos que não chovia. Carro atolou, alugamos um carro lá que não tinha desembaçador traseiro, retrovisor quebrado, né? Não tinha buzina, eu não conhecia nada. A técnica falou que o William conhecia Recife todo. Ele conhecia menos do que nós, que nunca tinha ido lá. O guia turista que nós arrumamos foi terrível, né, William? Aí nós entramos de contramão, fazendo tudo quanto a gente puder imaginar aconteceu nesses 10 dias.
O meu filho que ficou em Belo Horizonte, né? Isso foi numa sexta-feira. O cartão de crédito só chegou na terça-feira, né? O cartão de crédito, de débito, tudo que ele pôs no correio só chegou na terça. Então até na terça a gente ficou lá naquela situação, né? Usando o dinheiro do meu pai lá, coitado. Mas valeu a pena, né? E a gente não conseguia alugar carro por conta disso. Aí arrumaram esse carro pra gente aí todo quebrado. Blitz parou a gente. Até de Blitz. Então foram muitos contratempos, mas foi uma experiência maravilhosa. Foram 10 dias assim maravilhosos, né? A gente teve muito diálogo, conversamos sobre tudo, sobre muitas coisas, né? Da família. Ele também contou a história dele com mais detalhes e a gente pôde se conhecer melhor, né? Teve a audiência onde o juiz já liberou ele para vir embora com a gente. Ele estava ansioso, não queria nem esperar passar os 10 dias, mas era necessária essa convivência, né? Então eu vou deixar ele contar um pouquinho agora a história dele. Contar resumidamente, porque contar aquela minha história toda, até ficar a noite toda aqui não vai acabar. Bom, eu nasci em Pernambuco, uma cidade chamada de Cabo Santo Agostinho. E aí, a minha família biológica era muito pequena, era composta só por eu, minha avó, minha mãe, fala minha mãe, mas aí era minha mãe biológica, o pai, uma tia e um primo. E aí a minha mãe, eu não cheguei a conhecer ela, não cheguei a ver o rosto dela, não cheguei a saber como que ela era. E tive um irmão também, eu não cheguei a conhecer porque ele morreu afogado no rio. E aí assim que ele morreu, meu pai se separou da minha mãe e arrumou outra mulher. E eu era bebê, fiquei com minha avó e com minha mãe. E aí, depois de algum tempo, minha mãe ela ficou sabendo que ela já estava doente. E quando ela veio saber, já era tarde, ela estava com câncer e o câncer já estava muito avançado. E aí, depois de pouco tempo que ela descobriu, ela morreu. E aí eu fiquei com minha avó um tempo. Depois eu fui morar com meu pai. E aí eu já estava crescendo, e aí o tempo já estava passando. E cheguei lá, não me dei bem com a esposa dele. E a gente discutia, ela me tratava mal. E eu pedi para voltar para casa da minha avó de novo. Depois quando eu cheguei lá, eu comecei já estava grandinho, eu comecei a andar, a ficar na rua. E eu conheci uns colegas meus. E eu virei a cabeça e já tinha perdido minha mãe, já tinha perdido meu irmão. E eu já sabia de tudo disso. E aí eu comecei a ficar na rua mesmo. E depois de algum tempo eu mudei completamente de cabeça. Fui morar no centro da cidade, no centro de Recife. E passei 2 anos morando no meio da rua. Aí todas as dificuldades que vocês pensarem, eu passei, dormi no chão, me sento na banho, sem comer, preconceito. E cheguei um tempo que eu pensei, não quero essa vida mais pra mim, eu vou procurar ajuda, quero sair dessa vida. E tinha esse pessoal lá que dava soco pra gente, dava pão toda sexta e toda segunda. E eu pedi pra eles, perguntei se eles tinham como me ajudar. E aí eles chamaram a viatura da polícia e eles me levaram para o conselho tutelar, onde fizeram o meu primeiro abrigamento. Na verdade, eu passei por uma casa de passagem. E depois eu fui passando por mais um abrigo, por outro abrigo, até que eu passei por 5 abrigos. E aí os 4 primeiros que eu passei em Recife, eu não tive uma experiência muito boa, porque os abrigos de lá eram muito ruins mesmo. E os meninos batiam uns outros dentro do abrigo, na frente do educador, e eles não faziam nada, porque os meninos eram completamente violentos e eles tinham medo. E aí os meninos usavam droga dentro do abrigo e eu pensei que eu saindo da rua, eu dentro do abrigo ia mudar, eu ia ter uma vida melhor. Mas não, completamente diferente. Até que eles me transferiram para um abrigo em outra cidade, lá perto, chamava Igaraçu o nome da cidade, e o nome do abrigo se chamava Pão da Vida. Foi aí onde eu comecei a reconstruir minha vida, reconstruir minha história. Eu voltei a estudar, eu tinha parado na 3ª série, eu voltei a estudar,
comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer novas amizades. E aí, eu cheguei lá, já tinha uns 13 anos. Aí, quando eu já estava completando já os 14, chegou uma ligação lá, os pessoal lá do abrigo, informando que meu pai também tinha morrido. Mas aí, durante esse tempo todo, ele não procurou saber de mim, como era que eu estava, se eu estava morto, se eu estava vivo, se eu estava preso, se eu estava bem de vida. Ele completamente esqueceu de mim. E aí eu fui seguindo minha vida. Aí eles receberam essa ligação e informou que ele tinha morrido, ele tinha falecido também, de câncer. E eles perguntaram se eu queria ir no velório dele, eu fui. Cheguei lá, encontrei com a minha avó, já bem velhinha, já bem doente. Encontrei o meu primo e encontrei a minha tia também. Aí só restava esses 3, que era o resto da minha família, né? E aí fizeram o velório dele, enterrou ele. Aí eu voltei pro abrigo de novo. Aí eles entraram em contato com a minha avó para ver se ela tinha condição de ficar comigo, que eu voltasse para morar lá. E quando tava tudo certinho, já tinha feito uns 2 meses, já tava tudo certinho para eu ir lá fazer a visita para ver se tinha condição mesmo de voltar. Eles recebem outra ligação e dessa vez o pessoal não queria falar comigo, eles estavam me escondendo. Mas não tinha como, eles tinham que me falar. A minha avó também chega a falecer, morreu também. E aí eu só tinha agora a minha tia e o primo. Aí eles entraram em contato com a minha tia, perguntando se ela tinha interesse em ficar comigo. Aí ela falou que não queria, porque o marido dela falou. Ou era eu, ou era o marido. Ela preferia o marido, então daí eu já não tinha mais ninguém. Ela não quis nem o filho dela, então não ia ficar com o sobrinho. Aí então daí pra frente eu já percebi que era eu, Deus e esse pessoal lá que tava me acolhendo, né, desse abrigo. Aí eu fui passando, foi 15, 16, 17. Aí eu arrumei um trabalho, isso eu passei esses 5 anos lá sem receber nenhuma visita, que é horrível só ficar no lugar, não receber visita de ninguém, completamente horrível. E aí eu arrumei um trabalho, trabalhava o dia todo, estudava à noite. E eu tinha muita dificuldade quando chegava fim de ano, né? Quando chegava alguma época de festa, Natal, Ano Novo, que eu tava passando mais um ano dentro daquela briga ali, sem ter nenhuma família, sem ter nenhuma mãe. E quando era dia das crianças também, alguns colegas meus que estavam lá, as famílias iam visitar eles, levavam brinquedo, amor, carinho. E eu, sem ninguém, eu entrava lá pro meu quarto, começava a chorar, e ficava pensando, nossa, mais um ano tá passando, e eu aqui de novo, será que eu vou conseguir ter uma família? Será que um dia eu vou sair dessa? E aí foram uns dias horríveis que eu passei lá dentro, mas eu tenho a agradecer a eles, que eles me ensinaram muito. Eu cheguei lá, não sabia de nada, e aí eles me ensinaram que eu tinha que ter educação com as pessoas, dar bom dia, boa tarde, respeitar as pessoas mais velhas. E foi só uma coisa boa também que eu aprendi lá. Aí fui numa quarta-feira, eu cheguei do colégio já cansado pra caramba, do trabalho cansado, tinha que tomar banho rápido e ir pra escola. A diretora do abrigo me chama. A diretora do abrigo me chama e pede pra mim sentar, porque senão eu ia cair e ia chorar. Eu falei, não, aqui tem homem, você pode falar que eu não vou chorar e nem vou sentar. Aí ela falou, uma família de Belo Horizonte te adotou. Eu achei interessante isso, ela não falou, uma família quer te adotar. Ela já falou, te adotou. Aí eu sentei e comecei a chorar. Aí ela perguntou, agora basta saber se você vai querer. Eu, na hora, eu quero. Nem sabia onde era Belo Horizonte. Eu conhecia, não sabia de nada. Quero ser adotado assim, quero ir visitar o de Belo Horizonte. Só conhecia por causa do Ronaldinho. Eu gosto muito de futebol e eu tinha alguma noção. Aí ela falou, amanhã vai ter audiência para ver realmente se você vai querer. Aí eu fui lá no meu serviço pela parte da manhã, informei que não ia poder mais, que, na sexta-feira não ia poder trabalhar porque tinha audiência. Aí teve audiência lá, pra mim foi tranquilo, né? Pra ela não foi.
Ele perguntou se eu estava decidido mesmo, se era isso que eu queria. Falei para ele que eu tinha esperado minha vida toda para isso, e era isso que eu queria mesmo, já estava certo, não tinha dúvida nenhuma. Aí finalizou, eles falaram que eu poderia ter o contato com ela. E aí, a partir daí foi só coisa boa. Eu tive o primeiro contato com eles e já tinha adotado eles sem ter conhecido, sem ter falado, sem ter nenhum contato com eles. Já tinha adotado eles antes disso. E foi quando a gente teve o primeiro contato pelo Skype, né? Ela já estava preocupada mesmo, como ela falou. E aí, ela só me perguntava, me conta mais um pouquinho de você. Eu só falava, que dia que você vai me buscar? Que dia que você vai me buscar? Tu tá muito ansioso para querer sair de lá já, porque eu já tinha passado muito tempo lá. E como detalhe, né, eu já estava com 18 anos quando eles ficaram querendo me adotar, porque foi através da campanha que eles viram lá. Essa campanha foi de super importância pra gente, porque os jovens e os adolescentes, quem fica brigado realmente fica muito escondido, né? A gente não tem visibilidade nenhuma. Essa campanha foi muito importante porque a gente pôde expressar a nossa vontade, a gente pôde colocar para fora o que a gente sentia, a gente pôde colocar para fora o que a gente queria. A gente conseguiu falar que a gente queria ser adotado, que a gente queria ter uma família, que a gente também, nós somos cidadãos, temos direito de fazer parte da sociedade. E aí, isso aí foi super importante pra gente. Foi quando eu falei lá na gravação, e aí eu era o mais tímido, não queria falar. E aí Deus colocou eles dois na minha vida, e aí ele foi pra lá, pra Recife. E aí, nessa época, eu tava tendo uma final do meu time lá que eu trouxe, né, do esporte. E eles dois foram comigo lá no abrigo onde eu morava, para assistir o jogo comigo. Ali foi a melhor experiência que a gente teve no período que eles estavam lá. Porque eu não tive nenhuma visita, 5 anos. E aí eles estavam lá comigo assistindo o jogo, eles já eram meus pais. Eu fiquei muito feliz. E aí a gente veio pra cá. Chegamos, eu andei de avião pela primeira vez. E quando a gente chegou aqui no aeroporto, os juízes lá ficaram muito preocupados comigo em relação à adaptação. Eles falavam que aqui era muito frio, e questão de cultura, questão de comida. E eu não queria saber de nada disso, queria vir logo. Aí chegamos aqui, quando a gente fomos lá pra fora do aeroporto, eu perguntei se lá fora tinha ar-condicionado, porque estava muito frio. Não aguentei. Mas aí a comida, em relação à comida, a cultura foi tranquilo. Hoje eu posso dizer que eu sou um pouquinho nordestino, com um pouquinho de mineiro. Aí fica uma coisa, fica um sotaque diferente. Mas aí foi tranquilo. No dia do encontro nosso foi muito bom também. O abraço que a gente deu, ela me abraçou, né? E ele não conseguiu, porque ela me abraçou. Ficou procurando assim, foi um abraço de meia hora, no mínimo. Mas foi tranquilo. E de lá pra cá, só alegria. Eu tô feliz hoje. Quero falar para vocês que adoção, a tardia também pode dar certo. Aqui é um caso real. E que os jovens e os adolescentes também têm muito amor para dar, muito carinho, também quer receber. E é como o Dr. Hélio falou lá no vídeo, a gente já tem um pensamento mais maduro, a gente já sabe o que a gente quer, a gente tem uma história muito boa. E a gente também tem muito para contribuir com eles, para aprender, para ensinar também. E eu queria deixar especialmente aqui, se tiver algum juiz me escutando, eles me ouçam, por favor, deixe essas crianças expressar a vontade deles, falar o que eles precisam, o que eles sentem. É muito importante eu falar deles, muito importante mesmo. Se eu não tivesse falado, eu não tinha conseguido encontrar minha família. Então eles falando, ninguém melhor para convencer os pais são os próprios filhos. Então eles falando, eu tenho certeza aí que vai ajudar muitos adolescentes. E é isso aí, gente. Eu agradeço a vocês por ter escutado a gente. E essa é a nossa história. Obrigado.
pretendentes aqui à adoção. A gente respeita quem quer adotar um bebê ou uma criança pequena, mas eu quero deixar a reflexão para vocês. Os abrigos estão cheios de adolescentes querendo ser amados, querendo uma família. Eles conseguem ser filhos, eles são maravilhosos. Já conheci vários adolescentes, já visitei vários abrigos depois que o meu filho chegou e depois que ele nasceu pra gente. E assim, dá vontade de adotar todos, né? Mas infelizmente a gente não consegue. Então eu queria deixar essa reflexão aí, né? Que vocês tenham um olhar mais amoroso, mais afetivo para os adolescentes, porque como meu filho falou, eles não recebem visitas, né? Quando tem Dia das Crianças e Natal, é sempre para as crianças pequenas que as pessoas, né, fazem alguma coisa. Dificilmente fazem para os adolescentes. E assim, a adoção tardia, como meu filho falou, né, pode sim dar certo, tem tudo para dar certo. Tem os desafios, tem sim, né? A gente não pode romantizar tudo, né? Tem muitos desafios. Mas eu também tenho desafios com meu filho biológico, até mais do que com o Williams, porque ele me dá muito trabalho. Então, assim, os desafios de um filho mesmo, de uma família normal. Então, apesar do histórico do meu filho, o amor supera tudo. Quando a gente se propõe a amar incondicionalmente o filho que está chegando para a gente, seja de qualquer idade que for, de qualquer raça, com qualquer história que ele chegue, se você dá amor, experimenta dar amor para você ver se a pessoa não transforma, para ver se a filiação não acontece, né? Porque a gente pode sim exercer a maternidade na sua total plenitude, na idade que o filho chega, adolescente também, não é só quando chega criança. Então eu gostaria de deixar essa reflexão e que nós possamos fazer mais por esses adolescentes que estão abrigados, porque somos nós que temos que fazer, né? Eles não podem fazer nada, né? Eles são vistos lá muitas vezes como menores infratores, coisa que eles não são. Eles são vítimas de uma família negligente ou da sociedade. Então, que a gente possa ter esse olhar mais amoroso com eles, né? Porque eles também podem sim ser filhos. Obrigada, boa noite. Eu não vi o meu filho nascer. Eu não acompanhei os primeiros passos dele. No primeiro dia de escola dele, eu não estava lá. Eu passei 5 anos no abrigo, não recebi nenhuma visita da minha tia, de ninguém. Queria encher a casa de filhos, mas não vieram esses filhos, né? Eu passei 3 abrigos, foi 4 em Recife. Somente os pais que estão querendo ser pais e que não estão conseguindo, que sabem do sofrimento, da angústia. No primeiro jogo, a gente não sabia que essa campanha seria para lançar para a gente ser adotado. A adoção se concretiza quando eles adotam os pais. Na hora que eu vi ele... Assim que eu terminei de ver o vídeo, eu já falei, que jeito você busca aí? Mas sempre eu digo, minha esperança é a última que morre. A gente não pode fazer dos abrigos uma vitrine de supermercado. E eles são esquecidos. Passei acho que uns 2 anos morando na rua. Então não era um menino que estava ali, era o meu filho que estava ali debaixo do banco, né, tentando dormir. Falava que ou ela ficava com ele, ou o filho. Ela preferia ficar com o marido, não quis o filho. E aí, do mesmo jeito que ela não quis o filho, ela não ia querer o sobrinho. E as crianças estão crescendo. Enquanto ele estava vivendo lá a experiência dele, tão difícil que eu sei que foi, eu não estava aqui também feliz completamente. Estava faltando um pedaço.